Observe essas fotos que eu vou começar a postar, esse videozinho. Em seguida, a gente fala sobre isso. Vou mostrar outras fotos. Observem. O bloco de baixo ainda está com um saco. O modo saco plástico. Os de cima já estão perdendo material biodegradável. Isso é na beira da praia, para a contenção do mar. É a chamada técnica Bagval, que depois a gente vai falar sobre ela. Estão utilizando essa técnica na costa brasileira para a contenção do mar. É uma técnica vinda dos Estados Unidos. Em seguida, eu vou falar mais detalhado. Vou parar novamente para procurar outra foto. Alguns homens pescando em cima dos sacos biodegradáveis nessa contenção do avanço do mar. Observe. Desculpa aí o movimento aqui. Uma outra vista. Como eles ficam, sobreposto um no outro. Isso tudo é na beira da praia, para evitar a contenção do mar. Outra foto aí. Observe que tem... Uns já perderam o saco biodegradável. Ainda tem outros que ainda estão com o saco biodegradável. No caso aqui é onde as ondas batem, né? Ainda vê um pouco de água ali. Eu vou parar para botar outra. Aí uma vista mais distante de outra contenção. Observe os blocos. O alinhamento que eles estão. Agora eu vou parar para começar a falar. Bem, esse é uma última foto, porque senão ia encher muito de fotografias. Mas já dá para ter uma boa ideia, né? Observaram tudinho, ainda existe os sacos biodegradáveis em alguns blocos, mas com o tempo depois ele desaparece. Vou dar uma paradinha agora. Mais outra foto aí para vocês verem. E agora a gente vai dar uma parada com as fotos. Vocês fiquem lembrando-se das fotos, enquanto a gente vai iniciar o nosso assunto de como foram feitas as pirâmides e concluir. Até mais. Bem, pessoal, essas fotos que eu apresentei agora, no vídeo agora, isso vem de uma técnica americana chamada de Bagval, que os nossos engenheiros aqui do Brasil, eles estão utilizando para o controle do avanço do mar. Essa técnica consiste do seguinte: são bolsas com concreto sobrepostas que cria uma barreira artificial, no caso para o avanço do mar. As bolsas são feitas de material biodegradável. Isso é importante, principalmente para o meio ambiente. O enchimento dessas bolsas é feita com concreto ou, no caso, outro material que substitui o concreto, não é? Ela tem de 1 a 2 metros, de 1 a 2 metros, né, de comprimento, por mais ou menos 1,5 metro, depende do tamanho da bolsa que você utilizar, né? Pode fazer ela com 1,5 metro ou 2 por 2, tanto faz, não é? E elas pesam, em média, 2 toneladas. Veja que 2 toneladas é um peso para se pensar, né? Ou pode ser com mais peso ou menos peso. Aí vai depender desse molde. Quem é esse molde dessa bolsa? O molde dessa bolsa é justamente para botar esse concreto, né? É que vai fazer a moldagem. Enche-se as bolsas e faz a moldagem. Mas os engenheiros da antiguidade, especificamente os egípcios, vamos enquadrar os egípcios, através do sacerdote ou engenheiro, segundo os arqueologistas e a história, Imhotep,
eles podem ter preparado essa bolsa com outro material. Poderia ser, digamos assim, com folhas de papiro, não é? Ou outro material, couro de animais, certo? Trabalhava-se o couro, fazia depois o quadrado, em seguida o quadrado preenchia-se com material. No caso, aqui no nosso tempo, o concreto. Lá atrás, outro material que formasse a presa daquele material que fosse colocar ali. No caso aqui a gente coloca o cimento, né? A mistura de cimento com concreto. Lá eles poderiam colocar um outro material que fizesse o papel do cimento, ou mesmo até o cimento. É uma civilização com uma certa evolução, não é verdade? Então, meus amigos, quando eu disse a vocês que as pirâmides do Egito, principalmente a de Quéops, falando de uma é como se eu estivesse falando de todas, elas iniciaram-se de dentro para fora, ou seja, o engenheiro que as construiu e projetou ela na arquitetura egípcia antiga, o que foi que ele fez? Ele iniciou a construção da pirâmide, tinha a planta de dentro para fora. Então lembre-se que quando em alguns vídeos eu mostrei que as câmaras internas da pirâmide tinha a formação de um homem em estado de elevação, não é isso? Onde os braços formavam o quê? A câmara da rainha, a cabeça a câmara do rei, não é? Em seguida, o tórax, a grande galeria, né? Depois a entrada, a gruta, a caverna, tudo a gente já explicou em outros vídeos que vocês podem consultarem. Tudo aquilo foi feito com moldagem. É por isso que os arqueólogos, os historiadores, não é? Eles nunca encontraram um material, como uma ferramenta, digamos assim, para justificar o trabalho. Outra, não possuíam, no caso, nada de guindaste nem de nada. Então fizeram tudo com moldagens, a semelhança dessa técnica Bagval. Porque essa técnica não utiliza instrumento nenhum, assim, em termos de guindastre. Simplesmente, você coloca os moldes, preenche com o concreto e vai botando aquela formação que você quer, como estão nas fotos aí, alternada, né? Como se fossem tijolos, certo? Agora, quem depois fazer com que isso tomasse a presa, endurecesse e ficasse aquelas pedras que tem lá de 2 toneladas e meia, um pouco mais, um pouco menos, justamente o tempo com o sol. Nem levou 20 anos para ser construída, apenas foram contratar trabalhadores que não eram escravos e eles fizeram os moldes. Havia uma equipe para fazer os moldes, outra equipe para seguir a planta do engenheiro egípcio, né? Digamos assim, o Imhotep, por exemplo, que a gente está seguindo aqui o conto da história. Colocava aquelas bolsas, como tinha uma base já dentro, feita de molde da câmara do rei, era só encaixando de acordo com a planta e formando a formação. Aqui dentro está o homem nesse estado, impulsando a elevação, que são a câmara interna da pirâmide de Quéops. Em seguida, iam colocando aqueles moldes até formar aquela escada de 147 metros, como é a altura dela atualmente. Por isso que ninguém nunca encontrou uma ferramenta. O que existia de ferramenta que eles faziam era o quê? Eram vasilhas, né? ou potes para conduzir o material, a argamassa, preparar nos moldes, já na posição, encher. E depois o próprio tempo se incluía de retirar, se fosse o papiro, através de chuva, de sol, as tempestades, ou outro material sem ser o papiro. Por isso que não se consegue colocar uma nota de R$1 ou de dólar entre uma pedra e outra, porque são moldes, certo? Então observem, pensem no que eu estou dizendo e vejam que até a câmara do rei tem o formato do corpo de um homem em elevação, não é?
A criação do ser humano começa de dentro, depois da célula fecundada, né? O óvulo da mulher fecundado. Então, os espermatozoides funcionam, o espermatozoide junto com o óvulo, né? Os cromossomos funcionam como o quê? Como moldes. Um encaixa no outro, que são justamente as enzimas, né? Um encaixa aqui. Aí, o que é que acontece? A sinapse, a troca de substâncias, e com isso vai formando o corpo. A mesma coisa na construção, de dentro para fora das pirâmides. Aqueles moldes funcionam como células do mesmo material. Então vai formando a pirâmide. Ora, não só as pirâmides, como também os grandes monumentos da humanidade. Primeiramente, o homem naquela época, o homem em si, né? Aqueles, se hoje em dia a gente vê, mesmo com toda a tecnologia, o que tem de gente ignorante que não entende nada, quanto mais naquele tempo. Então, eles fizeram assim. A pirâmide, como outros monumentos. Pode ver que uma pilastra daquela, quando às vezes ela cai, ela apresenta o quê? Aqueles blocos que eram um encaixado no outro até subir, depois era coberto. Um pilone, por exemplo. Um pilone, eles faziam o que no pilone? Da mesma maneira. Eles construíram da mesma maneira, moldagem. Né? Aqueles pilones que às vezes você vê deitado lá, aquilo foi dica que deixaram. É a prova disso. Não carregaram nenhuma pedra. De longe. Não tinham condições de transporte de pé, nem arrastando, nem nada. E mesmo que tivesse, não tinha guindaste que pudesse transportar aquelas pedras. Eles transportavam o material para preparar a argamassa nos moldes. Aí é normal. Eles podiam trazer, digamos assim, a argila, o barro ou qualquer outro material. Que você sabe que na química uma pedra tem várias substâncias, né? Como é que ela é lá? Se você for mandar para um laboratório, eles vão ver que tem isso, tem aquilo, tudo que uma pedra tem em composto químico. A mesma coisa. Se você pegar agora, hoje em dia, um molde dessas pedras que eu botei e for fazer análise, você vai ver todo o material que lá tem também. Inclusive, se você for em Japaratinga, quem tiver a oportunidade de fazer um turismozinho em Japaratinga, eu digo isso porque o meu sogro tem uma casa lá e todo mês de janeiro a gente vai para as férias lá. E essa ideia veio a mim, essa minha teoria, porque essa aí é teoria minha exclusiva, que eu estou divulgando aqui. Essa teoria foi uma vez que eu fui passar as férias de janeiro em Japaratinga, fui tomar um guaraná numa barraquinha que tem lá, numa barreira, e quando eu vi estava lá, quem quiser pode ver, a mesma coloração das pedras do Egito. Está lá, aqueles moldes, um sobre o outro. Então aí eu perguntei como foi feito aquilo. Aí o dono da barra disse, não, foi a prefeitura que o mar estava invadindo e fez isso aí, encheu os sacos de concreto, barro, fez a mistura todinha, encheram os sacos e os sacos foram colocando um em cima do outro ali, sem utilizar guindaste, sem utilizar nada. Se vocês foram lá ainda vão ver. Na época, quando eu estive lá, era recente, ainda tinha sacos biodegradáveis sendo destruídos pelo mar. Hoje em dia só tem as pedras lá. Pedra de 1 tonelada, meia tonelada, está lá para quem quiser ver. Com a extensão mais ou menos de uns 500 metros, na beira acompanhando a barreira, que o mar estava batendo e estava prejudicando essa orla da praia, né? Então está lá em Japaratinga, como em vários lugares do Brasil. Então, quando eu vi aquilo, veio a ideia, porque sempre eu tinha isso em mente, como construir aquilo. É impossível trazer, como a gente vê na história, de quilômetros e quilômetros, passando por deserto, embarcado, tudinho, para transportar uma pedra, ainda mais o corte de uma pedra daquela. Quem quiser que pegue um instrumento. Por isso que eles, às vezes, levaram 20 anos, não levaram 20 anos, não. Levaram o mesmo tempo de se construir, digamos aqui, uma igreja, por exemplo, né? E a gente sabe que até na construção do Templo de Salomão, segundo a Bíblia, não se ouve uma batida de martelo.
Não se ouviu uma batida de martelo. Consta isso na Bíblia. No Velho Testamento é só vocês procurarem. Do mesmo jeito que para fazer um serviço desse, não precisa também bater nada. Você apenas prepara a argamassa, joga dentro do molde, digamos assim, a forma quadrada, como as pedras lá, né? Não interessa o peso, pode ser de tonelada ou de menos de tonelada. Vai enchendo, ele já posto na posição certa, de acordo com a planta que o engenheiro mandava fazer ali, e foi edificando. Agora, às vezes uma construção dessa para proteção do mar, no caso aqui da gente, pode até afundar em cima e por trás. Por quê? Porque às vezes é a base, que ela vai ser encostada na areia, aquelas pedras, né? É uma aqui, outra aqui, outra aqui. Às vezes essa base aqui, devido à chuva, afunda, isso aqui pode cair. Aí é normal. Lá não, porque essa parte que está aqui tem um apoio. Essa é uma em cima da outra, superposta. Mas aqui por dentro tem o apoio de quê? De quando vem a construção de dentro para fora. Então, meus amigos, essa é minha teoria, eu tenho certeza, absoluta, que as pirâmides do Egito, assim como os grandes templos da humanidade, inclusive aquelas pedras de Machu Picchu, por isso que eles preparavam com aqueles encaixes. Tinha a pedra positiva, que ela vem com, embaixo dela, um volume. E uma negativa, que era para encaixar, não se usava a argamassa, ela não escorria. Tudo feito de moldagem. Mas como uma pedra daquela, sim. O molde que foi feito. E quantos anos tem aquilo? O próprio Sol se encarregou de fazer o quê? E as intempéries da natureza? A formar a presa, que hoje em dia você bate lá, vai examinar uma pedra altamente rígida. É assim que as coisas são feitas. Aí vem um com a teoria de que foi extraterrestre, outro vem com a teoria que me empurraram pelo deserto, outro vem com a teoria que colocaram madeira e foi passando, e 20 mil, 30 mil funcionários trabalhando ali, uns dizem que foi escravo, outros dizem... Então, meus amigos, creia, se você analisar o que eu mostrei aí nas fotos, se vocês pensarem, vocês vão ver que tudo foi feito assim. Inclusive nós somos feitos de moldes. A moldagem começa por quê? 23 pares de cromossomo do pai, 23 pares de cromossomo da mãe. Que material tem nesses cromossomos? A ancestralidade do pai e da mãe, está todos esses cromossomos, são os materiais que vão se encaixar. A enzima com substrato. E ali vai haver o processo que eu chamo de sinapse. E vai começar a formar os órgãos, da mesma maneira que foi a pirâmide e os grandes monumentos da humanidade. Então, sobre esse tema, eu já estou com a minha mente tranquila, que antigamente era uma das grandes preocupações minhas, era desvendar esse mistério. E depois de eu pensar, pesquisar, analisar e andar de olhos abertos, como no dia que eu fui para Japaratim, quando eu vi, aí veio logo a ideia na cabeça. E é uma ideia que ela tem fundamento. Botei essas fotos para quem quiser constatar nesse vídeo. As fotos, a forma, até a formazinha que eles dão aqui é dessa maneira. Como é que isso é feito aqui? A engenharia presente faz a planta, não é? O governo vai financiar, o governo estadual, o municipal vai financiar. Então chama-se os trabalhadores, compram-se os materiais, os sacos, no caso da atualidade, biodegradáveis, preenche ele, prepara. Hoje em dia, como a gente tem máquina, prepara aquela massa, depois o trabalhador vai com balde, enchendo os sacos, à medida que vai enchendo, ele vai deitando na posição ali. Não se ouve um martelo a bater, semelhante ao templo de Salomão, né? Que a Bíblia relata que não se ouviu uma batida de martelo, ou de massa, ou de malho, seja lá o nome que você quiser dar. Mas essa é a realidade. A certeza é essa. A minha teoria não é falha. Claro que eu posso incomodar muitos pesquisadores, muitos arqueólogos, muitos intelectuais,
sobre essa teoria, que é normal. A toda ação tem uma reação. Mas eu tenho certeza de ter meu espírito tranquilo, que assim foi construída. Eu passei alguns dias o primeiro vídeo que eu falei que as pirâmides foram construídas de dentro para fora, tem alguns dias aí, ou quase um mês. Eu queria justamente dar tempo a isso para vocês pensarem. E aí, e também estava procurando, que eu tinha essas imagens antes, mas tinha perdido. Aí eu procurei essas imagens na internet, não é? E a técnica, essa técnica é americana. É a técnica chamada Bagwall, B-A-G-W-A-L-L, não é? Mas eu ainda sou para dizer que essa técnica vem da antiguidade, não é? Vem da antiguidade, porque o que foi é, e o que é será. Como eu sempre digo, o passado é o futuro vivido no presente. Vocês lembram disso? Que eu sempre digo isso em outros vídeos. Então, meus amigos, é uma coisa lógica. O que eu estou falando aqui, essa minha teoria, minha, particular, minha, é desse jeito. Descansei meu juízo sobre esse assunto, sobre essa questão. Muitos colegas meus, principalmente onde eu trabalho, no hospital, eles dizem, mas Jorge, o negócio dos extraterrestres, depois a gente vai falar disso. Vai chegar também um ponto que eu vou começar a falar disso. Mas o que eu acabei de falar, pode assinar embaixo. Talvez depois que eu tenha falado isso, eu tenha observado que o que eu tenho falado aqui, não foi, estão falando agora no YouTube. Não foi, estão falando lá. Eu falo disso, daqui a pouco vem um, agora claro, eles têm técnica, têm equipamento, aí faz um vídeo mais bem elaborado, né? Às vezes traz até um comentário do exterior, um documentário já pronto que vem de lá, eles publicam. O meu não, é da minha cabeça e agora. E minha técnicazinha é muito pobre. Eu para fazer essas fotos aqui, eu virava o computador, batia, porque se eu tirasse aqui, apagava a imagem, tinha que ficar regravando. Então você me perdoe, que tem hora que ela balança um pouquinho, principalmente nas fotos. Que eu tinha que virar o computador, botar o celular para filmar, para poder depois voltar e não quebrar o vídeo. Mas foi assim que eu encontrei a resposta da construção das pirâmides. E faço analogia com a construção do ser humano. Certo? Temos, como eu falei, os cromossomos. Os cromossomos são o quê? 23 da mulher, 23 do homem, 46. 6 e 4, 10, dá 1. Não é? Dá 1, porque 1 mais 0 é 1. Não concordam com isso? Então 4, o homem, de braços abertos, né? Feito uma cruz. Não é? E 6, eu disse que 6 é o número do homem. Não é? Tanto do homem, como da mulher, como de um menino, como de uma criança. 6, né? O homem foi feito prontinho, com 6 meses ele estava pronto no ventre materno. A partir do 7º mês houve o repouso da natureza, que chama-se Noé. Em seguida, aquele processo somente de engorda para a criança nascer, né? Então, assim foi feito a pirâmide de Quéops. Assim foi feito as outras pirâmides, tanto a grande como a pequena. Lembre-se que naquele vídeo eu disse, logo no início do Gênesis, né? A construção da Torre de Babel. Façamos tijolos e cozinhamos, né? Para poder edificar uma torre que toque no céu, né? Nesse caso aqui, o cozimento desses moldes que foram feitos vai ser a própria natureza, o sol. Do mesmo jeito que essa técnica Bagwall, para conter o avanço do mar, quem vai começar a endurecer é o salitre, né? O salitre da onda ali do mar, do vento e o sol, certo? Mas lembrem-se, na construção desses protetores de avanço do mar, ninguém carrega nada. Simplesmente bota o molde. Quem é o molde? Os sacos biodegradáveis,
Prepara-se a massa, enche e vai botando aquela porção que você vê na foto. A mesma coisa foi feita na... Mas tem 2.500.000 blocos. O que é que tem? O que é que tem? Você pode pegar uma barreira bem alta e ir botando. Se você for contar, às vezes tem 1.000 blocos dessas pedras que vai de quanto? De 1 tonelada a 2.000 toneladas, como falei aqui e mostra aí. E quem quiser comprovar o que eu estou dizendo, em termos da técnica Bagval, a internet está repleta sobre isso. É só quem sabe mexer em computador, acessar que vai, ensina toda a técnica. Aí eu aproveitei a minha ideia que eu tinha no passado, com a ideia do que eu vi em Japaratinga, e depois encontrei isso na internet, essa técnica, aí eu juntei o útil ao agradável. Porque se você for assistir, preparar um bagval desse, numa beira de praia dessa, que o Brasil todo aí, na aula marinha que o Mato Avançando estão fazendo, você vai ver que eles não precisam bater em nada, nem carregar. A única coisa que o trabalhador vai carregar é, às vezes, um balde com argamassa se enchendo. Ele bota um segura aqui ou dois, segura o saco biodegradável em pé, vai enchendo com a massa e vai botando. Aí se você perguntar, mas é tudo quadradinho, não tem problema, você faz um molde com as quinas quadradas, para ficar a pedra certinha. Agora, quando juntar, que depois aquele material biodegradável desaparecer, tente colocar uma folha de papel entre uma pedra e outra. Não vai conseguir. Eu tentei, eu fiz esse teste, não consegue. Aí você diz, mas eu fui em Japaratinga, tem pedra irregular. Irregular porque você sabe como é, né? O povo, às vezes, não faz a perfeição como deveria ser. Aí fica, às vezes, irregular, fica, às vezes, ela meia curvada. Mas não são todas, algumas. Por causa do molde, não é? A forma do molde, não encheram direitinho o molde para formar o quadrado do saco das bolsas biodegradáveis. No caso do Egito, fizeram, digamos assim, como eu falei, com papiro ou com couro de animal, todos os quadradinhos foram botando de dentro para fora, preenchendo com a argamassa deles, que eu não vou entrar em detalhes se era cimento ou não, que aí já é outra história. Mas acredito que foi alguma coisa semelhante ao cimento. Porque, por exemplo, se você quer endurecer o gesso, você mistura água com gesso, manipula ele e se quiser acelerar preço, você coloca, adiciona um pouco de sal. Botando um pouco de sal, ele vai endurecer com mais rapidez, não é? E lá eles deviam ter a substância dele, que todo povo tem algum conhecimento, não é? E ainda mais a questão do sol, blocos grandes, o sol batendo em cima, né? E depois de feito, se você quiser preencher o restante, um espaço entre uma pedra e outra, esse espaço aqui, se preencher, esse triângulo que fica, é só você adicionar o quê? Ou um barro, não é? Ou tijolos ali. É fácil, para ela ficar lisa. Caso contrário, fica ali, com aquele batente que você pode chegar na pirâmide subindo, pá, 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 que eles foram deixando espaço. E fazendo a junção como a gente faz numa parede, quando você quer levantar uma parede, você não amarra o tijolo, lá eles amarraram também. Um aqui, outro no meio e foi edificando. Então, meus amigos, para esse vídeo não ficar muito longo, está decifrado como foi construída e edificada as pirâmides do Egito, assim como muitos templos da antiguidade e esses monumentos que a gente vê por aí, que às vezes, antigamente eu via como foi feito isso. Mas agora eu tive essa criação dessa teoria que é minha própria e vivo conformado. Agora, quando eu escuto no documentário um arqueólogo, um geólogo dizendo uma coisa ou outra, eu digo, não, deixa ele falar que é normal, cada um tem seu momento para saber das coisas. Essa minha teoria que eu estou dando agora é um momento de você acabar com esse mistério de como foram construídas as pirâmides. Tenha certeza que foram todas feitas por moldes. Foram todas moldadas. Daí não se encontrar um instrumento, digamos assim,
para se bater. Aí eu vi, não, como é que eles podiam bater com cinzel de bronze? Realmente não dava, porque 2, 3 pancadas arrebenta, entorta o cinzel e pronto. Senão eles ainda estavam... E cortar aquelas pedras duras, tudinho, é que não pode mesmo. Eles tiravam realmente o material. Por isso que geralmente, de um modo geral, os grandes templos da humanidade, e como hoje em dia até as igrejas, digamos assim, medievais, e as igrejas tradicionais, aqui que a gente tem no Brasil, sempre por trás ou pelo lado ou outro tem um rio, porque se utilizava o rio para isso. Não havia essas olarias industriais. Então utilizava-se o quê? Aquele material para preparar o molde. Assim fizeram com as telhas, né? Assim fizeram com o tijolo, e assim são as construções da humanidade. Uma telha, por exemplo, você sabe, aquela telha canal, né? Aquilo era feito numa perna. Colocar o profissional que trabalha naquelas olarias antigas, aqui, por exemplo, no Brasil, ele botava a telha, o barro, né? Moldava o barro na coxa, para dar aquele formato assim. Para tudo ter um jeitinho, né? Então saibam que as grandes pirâmides, os grandes monumentos da humanidade foram feitos com moldagem. Agora, é claro, bem trabalhado, caprichada, por isso você vê aí as medidas todas certas, se encontra o número pi lá, né? O número de ouro, porque o engenheiro queria o detalhe certo. É como hoje em dia, você vê as construções que nós temos aí, a engenharia, né, se aprimora, faz aquilo bem feitinho, tudinho. Não é verdade? Assim também era no passado. Porque é muito simples. É só você pensar. Vá agora numa pedreira que fica, digamos, a 70 quilômetros de distância, leve seu cinzel, seu martelo e tente cortar uma pedra. Você vai cortar, mas vai levar um bocado de tempo. A gente vê esse documentário que bota na televisão, eles tentando preparar, cortar uma pedra para fazer determinada coisa. Querendo utilizar um cinzel de bronze, né? E um malho de, digamos assim, de um material qualquer lá, de pedra, para bater naquele cinzel, não dá, não é? É falta de pensamento, falta de pesquisa. E eu disse em outros vídeos que, infelizmente, o homem de hoje em dia não pensa, não para pensar. Poxa, como foi feito isso? Se é impossível, tem que ter uma técnica, então vamos pensar nessa. Eu não sou nem engenheiro, nem arquiteto, nem mestre de obra, mas eu tenho um juiz aqui para pensar, né? Então procurei ver essas coisas. Então, meus amigos, para vocês, e inclusive a gente pode associar com a que eu falei, o que está oculto, a gente descobre através de quê? Da analogia. Eu fiz analogia com o próprio corpo humano, não é? Que se não fosse o homem, nada disso era feito. Então a gente parte do homem, não é? Para o todo. E assim foi. É moldagem sobre animais, plantas, tudo. Tudo no mundo são moldes, né? A começar pelos cromossomos. Tudo é feito com moldagem. Então espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Ponham a mente sempre para pensar. Pensem. Se quiser fazer alguns comentários, está embaixo. A gente é aberta à crítica, não é? Somos abertos à crítica, não tem problema. Mas pensem, não é? Aceito as críticas, só não aceito crítica para querer botar o cabo para trás. Não, então, não estou brigando com ninguém e não estou tratando ninguém mal. Estou tratando todo mundo de acordo com como deve ser tratado, né? Seres humanos, certo? Embora que a gente sabe que o povo em si é o gado, né? Tem o povo e o povão, como eu sempre falei. Mas era isso, meu irmão, que meus amigos que me assistem, que eu queria falar a vocês, para vocês terem a certeza das coisas,
e pensarem para usar da racionalidade. É normal os governos, às vezes, proibir uma divulgação de uma coisa a outra, porque faz parte do jogo, né? É o jogo, principalmente quando envolve grana. Mas aqui não tem problema não, que eu não faço questão de dinheiro não. Mas se alguém quiser me dar dinheiro, muito obrigado, eu agradeço, que eu também ainda não estou variando não, como diz o Matuto. Então a gente tem que pensar nisso. Então para vocês, aqueles que são inscritos, dêem uma curtida. Quem quiser fazer comentário, eu agradeço. E aqueles conhecidos ou não conhecidos que assistirem esse vídeo e quiserem se inscrever, fiquem à vontade, se inscrevam e dê aquele likezinho. Então, uma boa noite e brevemente teremos mais vídeos falando de diversos assuntos. Inclusive eu estou publicando alguma coisa sobre a natureza, mostrando aí, publiquei 2, né? Sobre umas plantinhas que eu tenho aqui no quintal e uma borboletinha que apareceu aqui na sala. Mas sempre que eu puder ver qualquer coisa, agora eu vou publicar. E aqui é colar um assunto desse para a gente não perder o fio da meada. Então, uma boa noite e até a próxima.